pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto bastante interessante que acontece muito nas lavouras de soja, lavoura de milho, né, em grandes culturas, em hortaliças também. Qual que é esse problema? Esse problema se chama dumping off, tá? Na verdade significa tombamento. Então ocorre um tombamento das mudas e as mudas elas acabam murchando e acabam por morrer. Eu vou estar explicando um pouquinho para vocês o que é quais são essas doenças agregadas ao dumping off, ao tombamento, e vou estar mostrando para vocês um pouquinho, tá? Antes de eu falar para vocês especificamente, né, como que funciona, o que é, eu vou mostrar para vocês alguns problemas que acabou acontecendo aqui, né? Deixa eu contextualizar aqui para vocês. Isso aqui é uma área de cultivo uma área bem pequenininha, né, de cultivo de mini hortaliças, também chamado de baby leaf. E esses baby leaf, eles são plantados dessa maneira aqui, adensado. São plantados tudo junto, bem adensado, porque é colhido as mudas bem pequenas, tá vendo? O tamanho dessas mudas aqui. Isso aqui tá praticamente pronto como baby leaf. Só coletar, só fazer a colheita aqui e consumir. O objetivo do baby leaf é isso. Era para estar, todo esse stand aqui, era para estar completo, né? Da maneira que a gente observa aqui, tá? Era para estar dessa maneira, igual essa linha. Que existia uma linha, que existia outra linha, outra linha, outra linha. Só que se vocês observarem, tá uma baita de uma falha no meio, né? Uma baita de uma falha. E se a gente chegar mais perto, vocês conseguem observar plantas murchas. Tá vendo? Ó, uma planta bem murchinha aqui, tentar focar. Tentar focar. Murcha. Já murcha, já em decomposição. Algumas plantas. Olha só essa daqui, ó. Se eu puxar aqui, ó, ela solta do solo. Ó. Solta, eu digo, com facilidade. Olha só. Totalmente murcha. Em alguns casos aqui, não sei se a gente vai encontrar, mas você já encontra já aqui com certo bolor. Aqui é uma totalmente murcha. Então esse é um problema que é causado por um grupo de doenças, na verdade, e bastante comum em lavouras, tá? Então eu vou estar explicando um pouquinho, mostrando para vocês aqui, tá? Mas antes de mais nada, então falar para vocês o que é, propriamente dito, o dumping off. Então ele é um grupo, na verdade, um grupo de doença, né, que ele vai atingir o tecido do vegetal, ele vai ocasionar essas podridões, principalmente ali no talo, né, no caule, e dessa maneira vai ocasionar aí o quebramento dessa planta, principalmente quando ela é jovem, né, ela muda, e essa doença ela pode perpetuar por muito tempo, né, ali no solo, e quando faz a semeadura, seja por semeadura, seja por transplantio, essas plantas podem ser acometidas então por essa doença, e logo que ela for ocorrer a emergência, a planta começa a ficar doente, começa já a ficar com sinais desse fungo, e ocorre o quebramento, ela não aguenta, ela cai, né? Ela tomba, não aguenta o próprio peso. Podem observar aqui. Então é um grupo, na verdade, não é uma doença ou outra, principalmente fungo, tem bactérias também que são causadoras desse problema, mas principalmente fungos. E eu vou estar mostrando aqui para vocês alguns problemas que causa, principalmente isso daqui, ó. Tá vendo toda essa área, né, que ficou aqui aberta. Ou seja, perdemos o stand, que está completo. Essas plantas aqui, que elas estão, vamos dizer assim, relativamente bonitas, elas vão crescer normal. Se ela não for acometida por esse fungo ainda, ela vai crescer normal. Não vai ter qualquer tipo de prejuízo aqui onde não ocorreu a infecção. Mas onde ocorreu a infecção, a gente perdeu o stand.
Então a gente perdeu esse stand aqui de planta e aqui é só com replantio. E mesmo no replantio, principalmente essa área aqui, significa que ela está mais propensa à ocorrência do dumping off. Se eu plantar aqui, provavelmente boa parte das plantas aqui elas vão morrer também. Elas vão sofrer aqui com tombamento. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês, explicando como que se faz o manejo. Isso aqui não é fácil. Isso aqui em áreas pequenas é possível a gente fazer um manejo, mas em áreas grandes, em áreas de lavoura, em cultura de soja, cultura de milho, cultura de feijão, é muito difícil a gente estar fazendo isso. Se vocês observarem aqui, ó, aqui foi feito da mesma maneira para baby leaf. Então por isso que o espaçamento ele é reduzido. Tá vendo aqui, ó? Planta murcha. Planta morta, praticamente morta. Observar nessa linha aqui de plantio do baby leaf, da mini hortaliça, várias aqui não emergiram das sementes. Tá, se eu tiver uma semente de boa qualidade, se eu tiver uma semente tratada, TS, tratamento de semente, ajuda, eu vou estar falando sobre isso no próximo vídeo, mas isso não resolve o problema em definitivo, tá bom? E tem outros problemas, isso aqui é passarinho que acabou entrando aqui no túnel. E aqui é o restante, já está no fim da colheita aqui, né, dessa parte, que a gente vai consumindo por parcela daqui de casa. E aqui as plantas acabaram crescendo, porque não consumiu ainda com folha pequena, acabou crescendo, adensando, mas é muito bom para o consumo, ela acaba ficando ainda, vamos dizer assim, bem tenra, né, bem crocante, mesmo ainda grande, porque o plantio ele é adensado. Então voltando aqui, né? Então, principalmente em plantas recém-emergidas, né? São plantas que são novinhas, plantas tenras, significa que são macias. E aí o fungo se delicia com isso, né? Na verdade, o fungo, ele se alimenta do resto vegetal, por isso que ele ocasiona ali o tombamento dessas mudas. Ele ocasiona o tombamento e ele vai, então, se alimentar dos restos vegetais. Saprófitos, então, que se chama esses tipos de fungo. Então, são fungos conhecidos, são fungos que estão presentes ali, né, no solo, e esses fungos eles ficam presentes aqui na matéria orgânica. Então isso aqui, né, vai tombar, vai formar uma matéria orgânica e ele vai ficar presente. O fungo vai permanecer. Por isso que uma coisa já adianta, é importante retirar todo esse resto vegetal que se permaneceu aqui, né, nessa área. E é uma coisa importante de dizer, os fungos, eles são, né, no sentido coloquial da palavra, eles são ecléticos, né? Então eles não são, eles não têm uma especificidade, eles não são muito específicos de uma planta, de uma espécie ou de outra. Esses fungos, eles podem acometer uma variedade ali de espécie, uma quantidade de espécie muito grande, né? Então ele não vai escolher, essa aqui eu não vou atacar. Não, ele tem assim uma gama de espécie muito grande. Por isso que eu falo, isso aqui serve também, isso que eu estou falando para vocês, para grandes culturas, não somente aqui para hortaliças. Minha hortaliças aqui é muito comum a gente observar e as pessoas não sabem por que isso acaba por acontecer, né? Então isso aqui é um problema. E o problema é esse, a gente acaba diminuindo muito o stand de plantas, então você tem muito trabalho de replantar, você perde o espaço, né? E economicamente, né? Sem falar no problema econômico, você acaba perdendo parte do seu cultivo. E só para vocês saberem, então, a gente tem aí como eu disse para vocês, uma gama muito grande de patógenos que acabam ocasionando então o tombamento ou o dumping off, que é chamado, como o Phytium.
Fitium, o que mais que tem? Rhizoctônia, que é muito comum, né, em solanáceas, e talvez aqui, depois explico para vocês, um problema aqui, porque teve um cultivo aqui de tomate, e restos culturais acabou por ficando, e aí é um problema. Existe um problema muito grande com fungos relacionado ao tomate. Então, o tomate ele é um dos hospedeiros favoritos a certas doenças aí do solo, como risoctônia. E talvez foi um dos grandes problemas. Não fiz análise, não sei quais são exatamente os fungos que estão aqui. Estou citando para vocês alguns que existem. Risoctônia, Fitium, Phytophthora, Fusarium, Cercosporiose. Xanthomonas não é um fungo, é bactéria, mas também ocasiona. São doenças de solo, enfim, né? E as causas disso, né? Como eu disse para vocês, o problema aqui, solo contaminado. Solo contaminado é um baita de um problema. E provavelmente aconteceu aqui por conta disso. Aconteceu, não significa que, vamos dizer assim, a todo cultivo que eu colocar aqui vai aparecer a doença, porque depende dos fatores ambientais. E depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, acho que acredito no vídeo 2, sobre o controle, e daí eu falo. Eu vou fazer um controle aqui junto com vocês, vou fazer aqui nesse solo. Assim que eu terminar essa colheita aqui, dessa parte, eu vou fazer nessa parte aqui, ó. Então eu vou fazer um controle aqui para tentar diminuir e eu passo para vocês esse feedback, né, do que acontece, do que aconteceu. Mas é pouca luz, aqui bate sol na parte da manhã, e à tarde não. Isso é muito interessante para hortaliça, porque quando a gente pensa em fotossíntese, a fotossíntese ela acontece principalmente, porque é mais interessante, né, na sua sobremaneira na parte da manhã. É mais interessante para a planta. A fotossíntese líquida, pessoal que está assistindo as aulas de fisiologia está vendo isso, viu isso, né, nas aulas de fotossíntese, que o aproveitamento dos fotoassimilados é maior na parte da manhã. A ocorrência da fotossíntese, a taxa fotossintética, ela é maior. E aí quando vai se aproximando do meio-dia, 1h da tarde, a temperatura vai aumentando e a eficiência fotossintética vai diminuindo. Então isso aqui é propósito, nesta área aqui. Para ter bastante luz de manhã, como é agora, tá? E à tarde pegar um pouco de sombra. Mas qual que foi o problema disso? Da sombra agravou o problema. Então a luminosidade ela é importante, porque acaba agravando o problema. Se eu não tivesse um problema aqui de doenças do solo, dumping off, legal, ia funcionar muito bem. Mas o problema é que eu tenho a doença aqui instalada aqui no solo. Então a luminosidade ela teria que acontecer durante a tarde também, para diminuir a incidência dessas doenças. Então esse é um dos problemas, né? Umidade. Umidade é outro problema. Se continuar com uma umidade alta no solo, né, se o solo ficar muito úmido, irrigação, e aí é importante dizer, nesse caso, se vocês observarem no cultivo de vocês, que aconteceu o tombamento, não faça a irrigação durante a tarde, finalzinho da tarde, início da noite. Não faça isso. Por quê? Porque a planta está ficando mais tempo ali, vai estar ficando mais tempo ali naquele microclima, né, que é vantajoso ali para esses organismos do solo. E então o ideal é fazer a irrigação na parte da manhã, que essa umidade vai sendo perdida durante o dia, né? Então você acaba fazendo esse tipo de controle. Então o controle com relação à irrigação ele é importante. Temperatura baixa também, né? Temperatura baixa, aí a umidade alta, temperatura baixa, são dois pratos cheios para a ocorrência do tombamento do dumping off, tá? Então são alguns, né, fatores que vão influenciar ali vão influenciar no dumping off. Mas no vídeo 2 eu vou fazer o controle desse solo, vou mostrar para vocês de maneira assim, né, mais caseira, né? E aí eu mostro para vocês e falo mais um pouquinho sobre o dumping off, tá joia? Então até a próxima.